Olá, maravilhosas! Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindas ao nosso dia 22 da nossa jornada, 50 dias abraçada pela presença. Você que me acompanha aqui já viu que essa jornada é uma jornada incrível. Então, vai chamando suas amigas, chama aquela maravilhosa que você acredita que precisa estar conosco aqui. E hoje nós vamos em direção ao nosso destino. Você quer ir em direção ao seu destino? Então vamos lá. Dia 22, mova-se para o seu destino. Todos nós fomos criados para um destino profético. Mas como podemos liberar o nosso destino? Eu quero começar falando sobre a história de dois personagens bíblicos para ilustrar como você pode liberar o seu destino. Abraão, o pai da fé, saiu de um lugar familiar para desbravar o desconhecido. Ele tinha uma missão única: construir a nação de Israel. Saber qual o primeiro passo que Abraão dá para descobrir o seu destino profético? Sabe qual foi o primeiro passo que Abraão deu para descobrir o seu destino profético? Foi sair do lugar confortável, da sua zona de conforto. Quem aqui deseja sair do seu lugar de conforto? Sair da sua zona de conforto? Exatamente. Muito bem. Boa noite que você que está chegando aqui e coloca teu nome aqui, porque às vezes você entra com o Instagram e aí eu não conheço quem é você. Para prestigiar você aqui que está chegando, coloca teu nome aí, coloca de onde você está me vendo. Dos caldeus, o lugar em que Abraão vivia era um lugar de proteção e de prosperidade. Isso mesmo, Rosângela, maravilha, muito bem, seja bem-vinda. Mas também era o lugar em que ele tinha relacionamentos e servindo a um Deus que não deveria. Muitas vezes estamos em um lugar que não sabemos que precisamos avançar. E Abraão fez exatamente isso. Ele avançou, quebrou o ciclo que se repetia há anos e avançou para uma jornada que ele não conhecia. Avançar está relacionado a dar um passo além do passo que já foi dado. Ao sair do lugar, quebrar a zona de conforto e se arriscar. Sempre que Deus está nos empurrando para um destino profético, Ele irá pedir uma ação, um movimento de sair de um lugar que estamos e confiar na direção que Ele está nos dando. Muitas vezes, não saímos do lugar que estamos por medo, por receio e por insegurança. Quando vamos avançar, precisamos confiar em Deus e ter um relacionamento diário com Ele, para que a nossa confiança aumente, para que possamos dar passos além da insegurança e do medo. A confiança é esse elemento essencial para o avanço, para o nosso avanço, e darmos o próximo passo para sairmos do lugar de segurança. O lugar da segurança, muitas vezes, é uma forma de nos paralisar e barrar o sucesso que Deus tem à nossa frente. Então, não hesite e avance em direção ao destino que Deus está chamando. Boa noite, meu bem. Seja bem-vindo. Quando Abraão estava prestes a avançar, Deus não disse para ele tudo o que aconteceria e a forma como seria, pois ele iria mostrar o plano durante a caminhada. Primeiro, era necessário que Abraão desse o primeiro passo e corresse o risco de confiar em Deus. Só depois disso que Deus iria mostrar o mapa do futuro dele. Por meio da revelação,
Abraão e Deus começaram a construir a jornada, porque a revelação, a direção e a palavra profética sob a qual iremos andar tem que ser uma resposta a palavra que recebemos anteriormente. Sair da zona de conforto. Boa noite, Canindé. Seja bem-vindo. Você já convidou alguém para a palavra de hoje? Já convidou alguém que precisa avançar na direção do seu destino? Eu quero que você convide. Somente quando estamos no meio do percurso é que Deus começa a nos revelar o próximo passo. Ele quer que, primeiramente, nós demos o primeiro passo. No começo da jornada, podemos traçar estratégias e fazer alinhamentos, mas Deus só irá abrir os caminhos aos poucos. Não seja apressada. Não seja apressado. O Senhor está abrindo aos poucos os seus caminhos. Por mais que a palavra profética que recebemos não faça nenhum sentido inicialmente, a nossa resposta em relação à primeira instrução profética que Deus nos deu irá trazer o poder para concluir a jornada. Outro personagem bíblico que eu quero compartilhar com você é Isaías. Você conhece a história de Isaías? Ele tem até uma história parecida com a de Abraão. A diferença é que Deus não desafiou Isaías como fez com Abraão, tirando-o de seu lugar de segurança. Diversas vezes isso acontece conosco. Deus nos chama e nos pede para dar o primeiro passo, mas nós insistimos em desobedecer. Então, ele nos tira da zona de conforto. Isso aconteceu com Isaías, quando o rei Uzias morreu e ele viu o Senhor. Nesse momento, Deus descortinou o cenário para ele, tirando-o da zona de conforto e a proteção dele, revelando coisas que Isaías não via antes. Existem horas que rompimentos precisam acontecer para que o nosso destino profético se cumpra. Sabe quando oramos para Deus fazer a vontade dele e nos esquecemos dessa oração? Quando chega a hora em que ele quer fazer a vontade dele em nós, isso gera um desconforto. No caso de Isaías, um desconforto também aconteceu. Em vez de ter um desafio como foi o de Abraão, Isaías teve um desconforto e a partir disso, depois de ver o Senhor, ele decidiu seguir a instrução de Deus. Quando ele confessa que é um iníquo, Deus o purifica. Nós só vamos conhecer a profundidade de nosso pecado quando Deus abrir os nossos olhos. Você deseja que o Senhor abra os seus olhos? Deseja? Existe uma hora que achamos que está tudo bem viver a vida errada que estamos vivendo. Mas a intenção de estar com você nessa jornada é cruzar os caminhos com os de Deus, trazendo os céus para a terra. E quando os céus chegam, a luz ilumina tudo ao nosso redor, nos permitindo enxergar as coisas boas e ruins. É isso. Sim, é isso mesmo, não é? É nessa hora que, como Isaías, temos a oportunidade de escolher seguir o rei ao rei certo, tirar a iniquidade dos nossos lábios e profetizar de forma diferente. Quando Isaías foi tocado por Deus, ele começa a profetizar, harmonizando o talento e a missão dele com a ideia de Deus para aquele tempo. Você pode estar se sentindo incapaz para seguir em frente e pensando como continuar seguindo a sua caminhada. Era assim que Isaías se sentia incapaz. Mas quando Deus tirou o conforto dele, ele desafiou e fez com Abraão, dizendo: quem vai por mim sará a iniquidade do povo. E ele fala: eis-me aqui. Eu acredito que essa jornada é sobre nos prepararmos, nos purificarmos da nossa iniquidade e dizer: eis-nos aqui, Senhor. E ir para o destino profético que Deus traçou para nós.
O que você acha de fazer essa oração hoje? E tem versículos para inspirar você. Presta atenção na palavra que está sendo trazida hoje para a sua vida. Isaías 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. No tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdadas assoladas. Isaías 49, verso 8. Efésios 4, versos 4 a 6, diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e por todos. Meus amores, essa palavra de hoje, ela veio bem profunda e tocou bastante aqui o meu coração. Essa palavra fez sentido para você? Me conte aí no chat se essa palavra fez sentido para você, que eu já vou trazendo aqui as minhas percepções sobre essa palavra preciosa de hoje. Inclusive hoje o texto é um pouquinho maior, né? Então, tá tudo certo, fica tranquilo que tá tudo certo aqui. Fica em paz que a palavra é poderosa para você refletir sobre essa palavra. Tempo de transição é o nosso dia 22. Então, como avançar na transição? A transição é o caminho para o seu destino. A transição é o caminho para o seu destino. Você está numa nova estação e para avançar, você precisa passar essa transição, esse caminho para o seu destino. Você já saiu do passado, mas ainda você não chegou no futuro. Como caminhar nesse lugar incerto? Como você vai chegar a esse lugar dessa incerteza? Não temos um mapa claro, mas temos a presença do Senhor que vai guiar-nos todos os dias. Então eu não preciso de um mapa, eu preciso da presença. O Salmo 19:14 diz que as palavras da minha boca, meus pensamentos de meditação e cada movimento do meu coração sejam puros e agradáveis, aceitáveis diante dos teus olhos, meu único Redentor, meu protetor, meu Senhor. Quando você tem disciplina mental, você governa os seus pensamentos. Então, pensamentos errados fazem com que você retroceda nas suas ideias e com que você se prenda nessa miserável zona de conforto. Na zona de conforto, nada acontece. Mas a transição, ela exige uma auditoria mental diária. Você tem que ir lá na sua mente, olhar, verificar, analisar o que eu estou pensando. Olha para você agora e veja o que você está pensando diariamente aproxima ou afasta você do seu destino profético. Você precisa selecionar os pensamentos que irão com você todos os dias. Se sua mente estiver dividida, o seu progresso está travado. E eu vou falar para você, eu tô falando de mim agora. Essa palavra passou forte no meu coração. Não tenha mente dividida. Pense prosperidade, plenitude, porque se não for assim, o seu progresso vai estar travado. Destinos proféticos são construídos quando você alinha os seus pensamentos com a verdade do Senhor para a sua existência. E tem uma questão importante. Essa disciplina, ela vai falar do poder das palavras. O poder das palavras. As palavras, elas são sementes. O que você tem semeado na sua vida? O que você tem semeado na sua história? O que você tem semeado nesse todo que você está trabalhando?
Veja que em Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Toda palavra que sai da sua boca tem uma missão. E ela vai esperar o tempo certo para que essa missão se cumpra. E essa missão, qual é essa missão que você está enviando? Estamos enviando palavras que constroem ou palavras que destroem a nossa história? Então, se durante esse devocional você lembrou de palavras que você está proferindo, que são negativas, sobre você ou sobre alguém, que você possa recolher essas palavras e que você possa pedir perdão por essa palavra que você lançou, por essa palavra que você profetizou. Você precisa ter essa disciplina na sua ação. Qual é a sua ação? Lembre-se, pensamentos mais palavra geram ações. Se essas 3 áreas estiverem alinhadas, se elas, você está prosperando. Ai, quase que não saía a palavra. Porém, se essas 3 áreas estiverem desalinhadas, suas palavras, seus pensamentos e suas ações, você não vai avançar. Você pode dizer que ama, mas se suas ações não confirmam isso, onde está esse amor? E a palavra está dita em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Várias vezes nós já comentamos sobre isso aqui. A fé sem obra é morta. Então, essa transição que você vai passar para o seu destino profético, ele exige coragem para você atravessar alguns obstáculos. Então, se você ficar paralisado pelo medo, se você ficar paralisado por alguma coisa que está acontecendo, você nunca vai chegar ao seu destino, nunca vai alcançar o seu destino profético. Então, você já se sentiu em algum tempo de transição? Sem saber qual era o próximo passo que você ia dar? Compartilha aqui comigo no chat. Qual tem sido o maior desafio para você? Governar seus pensamentos, controlar as suas palavras ou alinhar as suas ações? É profundo isso. Vou repetir para você e para mim. Qual tem sido o seu maior desafio? Governar as suas palavras, controlar os seus pensamentos ou alinhar as suas ações? Então, é preciso pensar sobre esses desafios, sobre essa temática, sobre essas dinâmicas que estão sendo atravessadas aqui. E para você entender sobre destino profético, existem pilares importantes. A transição requer dependência de Deus. Transição requer presença. Não temos um mapa claro, como eu já comentei. Nós não temos um mapa claro sobre essa transição, mas nós temos o mais importante, que é a presença de Deus nos guiando. Olha aí, meu bem, pensamentos. Qual é o seu maior desafio? Governar os pensamentos, controlar as palavras ou alinhar as ações. E a pergunta é, se você está vivendo esse desafio, qual a ação prática que você vai fazer para que você possa construir uma outra realidade diante disso? Como eu estava falando, nós não temos um mapa claro disso, mas nós temos a presença do Senhor nos guiando todos os dias. Então, observe o que diz Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles, de um dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar. Deus está guiando você.
Você tem buscado essa presença? Você tem buscado essa presença para diariamente ajudar você durante essa sua transição? Porque você precisa ter disciplina nos pensamentos. Esse é o segundo pilar para essa transição. A primeira é dependência de Deus. A segunda é você precisa disciplinar os seus pensamentos. Você está governando a sua mente? Quem está aqui governando a mente? Governando os pensamentos. O que você foca, que você repete internamente dentro de você, acaba saindo da sua boca e guiando a sua vida. O que você foca vai expandir. Então, você vai expandir aquilo que você estiver focando exatamente agora. Então, faça a auditoria mental. Auditoria, observando quais pensamentos estão impulsionando as suas ações e quais pensamentos têm travado você. Você sente que seus pensamentos estão alinhados com o lugar para onde o Senhor está levando você? Comente aqui comigo no chat. Você sente que os seus pensamentos estão alinhados ao lugar para onde o Senhor está convidando você? Mais um pilar importante para a sua transição, para encontrar o seu destino profético, a disciplina na fala. O que você tem profetizado sobre você ou sobre as pessoas que estão ao seu redor? Lembre-se do que está escrito em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Se Deus criou o mundo com palavras, o que você está criando com as suas palavras? Presta bem atenção. Deus criou o mundo com as palavras. A palavra tem poder. Qual poder você está dando às suas palavras? O que você está criando com elas? Então, se você lembrou agora de uma palavra equivocada que você lançou sobre si ou sobre alguém, recolha essa palavra. Diga, Senhor, eu estou recolhendo essa palavra. Senhor, eu estou recolhendo essa palavra e recolhendo todas as consequências dessa palavra. E peça perdão por você ter liberado essa palavra. Você já percebeu como palavras mal faladas podem atrasar a sua jornada, podem incomodar a sua história? E o quarto pilar é a disciplina das suas ações, a disciplina das minhas ações, a minha disciplina em relação àquilo que eu faço, as minhas atitudes. Será que as minhas atitudes elas estão acompanhando o chamado que o Senhor tem para mim? Lembre-se, a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Não adianta. Você tem fé, mas não faz nada. Eu tenho fé, mas não faço absolutamente nada, criatura, pelas caridades. Vai rolar? A fé sem obras é morta, tá na palavra. Pensamentos e palavras precisam se transformar em ação. Pensamentos e palavras precisam se transformar em ação. Se você quiser avançar, você precisa atravessar os desafios e não ficar paralisado pelo caminho, principalmente com essa ideia do seu pensamento. Você precisa atravessar os desafios e não ficar paralisado no meio do caminho. Você tem agido conforme aquilo que o Senhor está falando para você? Ou está falando com você? E para você que está aqui comigo, eu sempre trago uma atividade específica para você, porque eu honro a sua presença aqui comigo. Eu quero agora... Desculpe. Que você traga uma ação para você governar a sua mente, governar a sua boca e as ações necessárias para a transição para o destino profético. Você vai fazer uma auditoria mental.
O que é uma auditoria? Uma auditoria é quando você vai lá e analisa, tintim por tintim, aquele lugar, a empresa. Dentro desse contexto, no mundo corporativo, essa palavra aparece muito, auditoria. Faça uma auditoria na tua mente. Anote pensamentos. Anote 3 pensamentos negativos, pensamentos equivocados, que você tem repetido sobre sua vida, e substitua esses 3 pensamentos por verdades bíblicas. Quer um exemplo? Se você diz, por exemplo, eu não sou capaz. Tem uma verdade bíblica que diz, em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se passou pela sua cabeça esse pensamento equivocado de que você não é capaz, repita essa verdade bíblica, em que está em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é, mestre Abel? Boa noite, Vilma. Escreva algo que você tem declarado sobre você ou sobre outras pessoas. E pergunte a você, isso está construindo ou destruindo o meu destino profético? E aí você vai encontrar uma ação prática. Sabe por quê? Porque fé sem obra é morta. Então, você vai mostrar o seu comprometimento em avançar para a sua transição com uma ação prática. Uma coisa que você vai fazer. Se Deus está chamando você para um novo tempo, você hoje dará um passo concreto que mostra que você está decidindo, que mostra que você está recebendo esse destino profético, a direção desse chamado e aceitando essa direção. A transição não é um lugar para você ficar parado. A transição não ocorre na zona de conforto. Você precisa governar sobre sua mente, governar sobre suas palavras e alinhar as suas ações para você avançar no seu destino profético. Lembre-se, o que você pensa, o que você fala e o que você faz hoje determina onde você estará amanhã. Você precisa fazer escolhas alinhadas ao seu destino profético. E sabe qual é a promessa de Deus para a sua vida hoje? Que as palavras da minha boca, meus pensamentos de meditação e cada movimento do meu coração sejam puros e agradáveis ao Senhor. É o Salmo 19, o verso 4. Perdão, é o Salmo 19, o verso 14, que as minhas palavras, que as palavras da minha boca, meus pensamentos de meditação e cada movimento do meu coração sejam puros e agradáveis ao Senhor. Estou lendo aqui na minha Bíblia bilíngue, que eu ganhei de presente da minha cliente maravilhosa, e ela tem umas letrinhas miudinhas, então por isso, ó, que fica mais difícil da pessoa ler aqui ao vivo, mas exatamente isso, Salmo 19, verso 14, anote aí. E qual tem sido o seu maior desafio hoje, para que você tenha essa transição? Qual tem sido o seu maior desafio? Vou repetir mais uma vez, é cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas palavras, ou cuidar das suas ações, governar sobre suas palavras, disciplinar os seus pensamentos ou alinhar as suas ações. Você já percebeu como os pensamentos errados têm o poder de travar a sua vida? Imagina, pensamentos equivocados têm o poder de travar a sua vida. Tem o poder de travar a sua vida. E eu vou deixar aqui o Salmo 19, 14 para você meditar. Que as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. E Provérbios 18, 21. Presta bem atenção. Anote esse versículo.
A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, se esse momento de hoje fez sentido para você, não se esqueça que nós temos um encontro marcado aqui, nesse mesmo canal, todos os dias, numa jornada de 50 dias, com o devocional Abraçada pela Presença. E nós estamos hoje exatamente no dia 22, nos movendo para o nosso destino. E, para concluir, neste momento, pense em qual área da sua vida você se sente estagnado. Qual o ciclo que você precisa romper? Peça ao Pai coragem para avançar. Saia da zona de conforto e corra para o seu destino profético. Quem vai correr aqui para o destino profético? Grite em alto e em bom tom todas as promessas que Deus traçou para você. Você precisa lembrar de uma coisa. Você já tem a permissão para você entrar em cena. Deus já deu a permissão para você entrar em cena. Então, por que tu ainda não foi, criatura? Escreva-as em cartazes e pregue-os na porta do seu guarda-roupa ou na parede do seu closet. É igual o que está escrito em Abacuque 2:2. Escreva sua visão em tábuas e coloque bem lá no alto, para qualquer pessoa que passar por perto veja. Mesmo aquela que esteja passando longe e correndo. Então, é isso que o Senhor tem para nós hoje. Grite em alto e bom tom todas as promessas que Deus traçou para você. E lembre-se, você já tem a permissão necessária para ultrapassar, para fazer a transição para o seu destino profético. Muito boa noite a você. Deixo aqui um minutinho para você trazer alguma consideração, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, vou convidar você para você participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. O link está na bio e lá eu trago as atividades maravilhosas, poderosas, diárias, uma atividade de alta performance que vai fazer você avançar no seu destino e cada vez mais para que você se sinta mais abraçado pela presença. Tudo bem? Boa noite, vamos descansar então? Muito boa noite por você ter me acompanhado hoje. E antes de terminar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque tu és bom e fiel e porque o Senhor traz para nós palavras poderosas. Obrigada porque tem promessas para a nossa vida. E muito obrigada, Senhor, porque está nos provocando a ultrapassar essa jornada rumo ao nosso destino profético. Amém. Beijo para você e eu encontro você amanhã.